Irmãos, vamos ler uma palavra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vocês se lembram onde que nós lemos ontem? Isso, nós lemos no capítulo 4 ontem, do versículo 1 ao 6, hoje nós vamos ler no mesmo capítulo, praticamente continuação da mensagem de ontem. Hoje é um culto de missões e poderíamos até falar um pouco mais sobre esse tema, missões, que não dá para esgotar esse assunto que é muito importante. Mas vamos ler aqui no capítulo 4, a partir do versículo 7. Vamos estender até o versículo 11. Amém? Vamos ler então a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Diz assim, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Podemos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Uma palavra de continuação de ontem. Ontem nós falamos aqui com os irmãos sobre um ministério que Paulo começa a discorrer no capítulo 3, um ministério glorioso, ele fala. E agora, a partir desse versículo 7, ele fala de um tesouro que está escondido. Esse tesouro está em vasos de barro. E o que nós podemos entender aqui, nesse texto, depois que Paulo, no assunto que nós falamos ontem, ele traz uma ideia muito sólida, de que o Jesus é o único assunto do seu ministério, é a única razão, é o cerne, o assunto central do seu ministério é o Senhor Jesus. E agora aqui ele continua falando sobre algo que ele havia recebido e que todo salvo recebe de Deus. Paulo não está apenas falando do seu ministério apostólico. Paulo está falando do ministério no capítulo 3, que todo salvo recebe pela graça e pela misericórdia de Deus. E aqui a partir do versículo 7, quando ele fala de tesouro, temos porém, essa palavra porém, ela é muito importante, porque ela nos dá uma ideia de todavia, mas, entretanto, eu posso fazer isso, eu posso ter aquilo, eu posso ser aquilo, mas significa que nós precisamos pensar e ter uma reflexão a respeito do que somos, do que podemos, do que temos, porque a palavra mas ou todavia significa que é necessário que nós venhamos entender que nós só possuímos ou só recebemos algo não por mérito, não porque nós temos a capacidade, mas porque alguma coisa superior ou alguma coisa aqui no caso sobrenatural nos alcançou. Então, Paulo está dizendo, um tesouro em vasos de barro.
Se ele dissesse um tesouro em vasos de ouro, ou em vasos de diamante, ou em vasos de bronze, ou vasos, quem sabe, de pedras preciosas, então a ideia que ele estaria trazendo aqui é que nós seríamos responsáveis pela salvação, pela graça e por tudo que nós recebemos de Deus. Mas quando ele diz vasos de barro, que ele está trazendo uma metáfora a respeito da nossa fragilidade, porque um vaso de barro ele é suscetível a quebrar-se com facilidade. Quando nós olhamos para o capítulo 18 do livro do profeta Jeremias, a Bíblia diz que Deus conduziu o profeta até o oleiro, onde ele estava fabricando vasos, e a Bíblia diz que o vaso quebrou-se nas mãos do oleiro. Não obstante, os pregadores às vezes pregarem dizendo que Deus quebrou o vaso, e tem até um hino que diz, deixa Deus quebrar o vaso, né? Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que o vaso quebrou-se nas mãos do oleiro, e ele não pegou aquele vaso quebrado e jogou fora. Antes, a Bíblia diz que ele fez outro vaso. Então a ideia que Paulo está trazendo aqui, num tesouro, irmãos, o que é um tesouro? O que você entende por tesouro? É algo precioso, algo que nos é caro, algo que não se pode adquirir de qualquer maneira, algo que não é fácil adquirir, porque se tesouro fosse fácil de se adquirir, todos nós teríamos um aí. Estou falando agora em questões materiais, mas um tesouro é algo muito difícil de alguém possuir, é algo que nós só recebemos com muita dificuldade. E esse tesouro aqui, que Paulo está dizendo, é exatamente a salvação, a esperança, tudo aquilo que nós ganhamos do Senhor pela sua graça, mas não é de graça, né? É pela graça, mas não é de graça, porque ele pagou um alto preço, derramando o seu sangue, mas que agora está depositado em vaso de barro, que somos nós. E esse vaso de barro, ele é muito frágil, tanto é que nós temos uma fragilidade muito grande em todas as áreas da nossa vida, na área física, na área mental, emocional, espiritual. A área física do ser humano não precisa nem falar, né? Um pequeno vírus que não dá nem para enxergar, pode levar o ser humano a óbito. Agora aqui Paulo está dizendo que está depositado algo muito precioso, porém em vasos de barro, para que nós não venhamos a engrandecer e dizer, depende de mim, é por mim, sou eu consigo, eu posso, porque na verdade nós só recebemos, porque a Bíblia está dizendo, Paulo diz, para que o poder, a excelência do poder, não seja nossa, mas de Deus. A excelência do que nós recebemos, a salvação, aquilo que o Senhor nos dá de graça, é pela excelência do seu poder, da sua infinita misericórdia, porque o poder é dele, a salvação depende dele, a nossa vida espiritual que nós recebemos veio dele, embora nós devemos cultivá-la. Então tudo, irmãos, que nós podemos dizer, eu possuo, eu tenho, eu conquistei, ou Deus me deu, podemos sempre dizer, Deus é o autor, Ele é o dono de tudo, e o poder é dele. Eu já dei um testemunho aqui para os irmãos uma vez, de um outro obreiro que passou por aqui também, que ele falou para mim assim, pastor Mauro, Deus nunca me deu nada, eu tenho as coisas, porque eu conquistei através do meu estudo e do meu trabalho. E eu disse para ele, mas como você pode dizer uma coisa dessas? Quem te deu a saúde para você trabalhar? Quem te deu condições para você estudar? Quem te deu essa condição de você adquirir essas coisas? Porque se você não tiver a saúde, a graça proveniente de Deus,
você nem pode levantar da sua cama, eu disse para ele. Você não tem essa capacidade. Se não tiver o oxigênio que vem de Deus, você não pode nem mesmo respirar. E tudo aquilo que nós vamos observar, a chuva vem de quem? Vem de Deus. Uma lavoura que alguém planta e diz, isso aqui é tudo meu. Mas na verdade, quando você vai fazer uma análise, quem é que dá os elementos que estão na terra, que são nutrientes para que aquela lavoura possa produzir? Fósforo, manganês, cobalto, todos os elementos que estão na terra. Quem é que deu? Deus é o Senhor de tudo. E no mundo espiritual não é diferente. Tudo aquilo que nós recebemos dele, veio dele, porque o poder é sempre dele, a excelência é dele. E como eu digo para os irmãos aqui, não me canso de repetir, a glória é sempre dele. A honra pode até ser nossa, mas a glória é dele, porque ele não reparte a sua glória com ninguém. E o apóstolo Paulo, sabedor disso, está discorrendo, e que nós possamos ficar muito conscientes nessa noite, que se alguém de nós tem essa esperança da salvação, se alguém recebe um dom espiritual, se alguém tem a capacidade de pregar como estou fazendo nessa noite, se alguém tem a capacidade de cantar um hino, fazer qualquer coisa, é porque recebemos dele. Tudo está depositado em vasos de barro, que somos nós. Quando a Bíblia fala vaso, ela usa uma metáfora do ser humano, desse ser humano tão pequeno, tão frágil, tão débil, tão limitado, tão fragilizado, mas que recebe um tesouro vindo do Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez todas as coisas. E como esse Deus interage com nós que somos um fanisco de barro, apenas um fanisco de barro, que forma esse vaso tão frágil. E quantas pessoas que nós conhecemos, até muitas que frequentam a igreja, que são tão nariz empinado, né? São tão soberbas, acham que tem alguma coisa, acham que pode alguma coisa, mas que na verdade se esquece que é Deus que é o autor, aquele que traz tudo o que nós precisamos e que sempre vai prover o necessário, mas que também nós precisamos entender plenamente que tudo que nós recebemos vem dele, porque o poder é dele. Versículo 8, Paulo diz: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Quer dizer, o que Paulo está dizendo aqui, em tudo, é que não haverá momentos, irmãos, na nossa vida, não haverá momentos que nós não tenhamos algum tipo de preocupação. Você pode estar no maior momento de paz, de bonança, mas sempre haverá alguma coisa que nós deveremos pensar: isso está me preocupando, isso está me trazendo algum tipo de preocupação. Em tudo somos atribulados. Ele não está dizendo que em algumas coisas apenas, ou que de vez em quando, mas ele está dizendo que em tudo somos atribulados, porque o crente, o servo de Deus, aquele que busca Deus, aquele que está buscando entender o Evangelho, ele sempre terá tribulações, as coisas não serão fáceis para ele não conquistará nada de mão beijada, e assim não, por isso que eu sempre refuto esse evangelho que é pregado, que diz que você pode ficar rico da noite para o dia, você estava debaixo da ponte, de repente já é empresário. Não é o evangelho de Cristo, não é a palavra de Deus, porque o servo de Deus, a partir do momento que ele toma uma decisão de servir a Deus, de estar na igreja, de buscar a face do Senhor, tribulações haverão de estar próximo dele, mas Paulo está dizendo: mas não angustiados. Não podemos nos angustiar, mesmo que às vezes nós nos angustiamos, mas quando nós refletimos que Deus está conosco na tribulação, na angústia, nos momentos em que o mar está encapelado e o nosso barquinho parece que vai afundar, então essa angústia é dissipada, e mesmo que nós queremos ficar desanimados, mas nós nos lembramos dessa palavra, e o ânimo recobre em nós, e nós caminhamos com segurança, sabendo que o Senhor está ao nosso lado. Você sabe que tem uma passagem na Bíblia, né? No livro dos Atos dos Apóstolos, hoje eu até falei para o Danilo e para a Ana,
que Paulo ele passou num determinado lugar que ele estava muito desanimado, muito desanimado. E ele chegou num lugar chamado Três Vendas. Três Vendas. Está escrito na Bíblia. E a Bíblia diz que ele recobrou ânimo. A Bíblia não narra o que aconteceu lá, mas o fato é que ele recobrou ânimo naquele momento. Alguma coisa aconteceu. Porque Paulo também tinha alguns irmãos que recriavam a alma dele, levavam ele de vez em quando para que ele pudesse recobrar suas forças. E ele recobrou ânimo e pôde seguir o seu caminho. Então, irmãos, nessa noite, nesse culto de missões, é que nós não temos a ideia de como os missionários estão sofrendo. Muitos deles estão sofrendo nesse momento no campo missionário, em lugares de perseguição, em países onde o evangelho não pode ser pregado, onde não há recursos, mas eles estão ali porque amam a palavra de Deus, e eles sabem plenamente que o que Deus colocou para eles, o grande tesouro de poder pregar o evangelho e resgatar vidas, está depositado em vasos de barro, porque não há um tesouro maior do que esse, do que a salvação da sua alma, porque a Bíblia diz, Jesus ensinou, do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? E ele ainda disse assim, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração, não é? Porque se o meu tesouro é das coisas terrenas, meu coração está aqui só. Agora, se eu tenho o meu tesouro nas coisas celestiais, o meu coração está nas coisas celestiais. A minha esperança está na eternidade, não aqui. Porque aqui as tribulações virão, aqui nós seremos atribulados, aqui nós ficaremos perplexos e muitas vezes, olha o versículo 9, perseguidos, mas não, a Bíblia não está dizendo que nós não vamos ser perseguidos, mas a Bíblia por outro lado está garantido que nós seremos amparados na perseguição, não desamparados. Olha o que o texto está dizendo, mas a perseguição está vindo, eu não estou suportando, mas há uma garantia plena e absoluta que o Senhor nos amparará durante os momentos de perseguição, em qualquer âmbito que for essa perseguição, porque perseguição é algo que os cristãos mais passaram durante a sua história. E essa igreja hoje, contemporânea, talvez o fato de que ela esteja tão morna, tão fria, é porque ela não é perseguida. O cristão autêntico é aquele que se disponibiliza a viver uma vida de santidade, uma vida pautada nas escrituras. A vida dele não é fácil, viu? Perseguição, mas o Senhor está dizendo, não desamparados, Ele não nos desampara. E nós percebemos a vida de muitos personagens, não só do apóstolo Paulo, que foram amparados por Deus em todo momento, nas perseguições, mas a boa mão do Senhor sempre conduziu. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo, diz lá o profeta Isaías, porque ele é aquele que garante nos amparar na perseguição. Olha o que a Bíblia vai dizendo, abatidos, mas não destruídos. Quantas vezes nós ficamos abatidos? Agora eu não suporto mais, agora não vai dar mais, estou tão abatido, né? Não consigo orar, essa luta está tão grande, essa dificuldade, essa perseguição, mas não destruídos, porque o Senhor garante a integridade do seu servo. O Senhor garante, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. O Senhor guarda os missionários. Alguém só pode tocar num fio de cabelo da nossa cabeça, se Ele permitir, porque Ele é o dono da vida, Ele controla a vida e a morte, Ele tem toda a chave da morte, está nas mãos dEle, Ele é o príncipe da vida, está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos. Jesus, o príncipe não só da paz, mas da vida, autor, consumador da fé. O Senhor é aquele que nos guarda nos momentos de dificuldade, nos esconde no esconderijo do Altíssimo, e por mais abatidos, mas não destruídos. Agora, nunca podemos esquecer, irmãos, quando nós estivermos numa boa situação, quando nós estivermos numa situação favorável,
Nunca esquecer, dizer assim, é porque eu estou fazendo, porque eu posso. Porque não se esqueça que o tesouro está depositado em vasos de barro. O único que deposita um tesouro em vaso de barro é Deus, porque os homens não fazem isso. Os homens colocam no cofre, os homens colocam no banco, colocam nos lugares seguros, nos lugares protegidos, se possível até de aço, né? Você já foi numa agência bancária e viu lá, o cofre dessa agenda está programado para abrir tal hora, que lá é um sinal para os ladrões, é um recado. Não adianta vocês entrar aqui com armas e pressionar o gerente, porque o tesouro está bem guardado, não tem como abrir, mas Deus deposita em vasos de barro. Somos nós, para nós entendermos que sempre Ele, a glória é sempre dEle, e ninguém de nós pode nada, tem nada, sabe nada, consegue nada, se não vier dEle, se não for instruído por Ele, se não for fortalecido por Ele, se não for renovado por Ele, se não for arregimentado por Ele, nós não conseguimos, porque não somos super-homens, né? Versículo 10, agora aqui, irmãos, esse versículo 10 e versículo 11, aqui tem algo que combate, ou que refuta, o que eu chamo de teologia do escapismo. Teologia do escapismo. O que é isso, pastor Mauro? Sabe o que é teologia do escapismo? É quando acontece qualquer tipo de falha em alguém da igreja, quando alguém da igreja, principalmente alguém que é líder, e que deveria dar exemplo e não dá, e aí a gente tem um costume que a gente pegou, né? Isso é comum, em dizer assim, você precisa olhar só para Jesus, só para Jesus, e até citamos um texto lá no Antigo Testamento, quando ele diz, olhai só para mim, né? Fora do contexto, mas na verdade, olha o que o apóstolo Paulo está ensinando. Irmãos, nós precisamos ter referências, o ser humano precisa de referência, o ser humano, ele é suscetível a querer coisas tangíveis, né, que ele pode tocar, ou então pelo menos que ele pode ver, e é preciso ter referências, e Paulo está dizendo aqui, que os crentes que receberam esse tesouro inigualável, ele deve ser uma referência para o mundo aí fora. Olha o que a Bíblia diz no versículo 10, trazendo sempre, quando? Todo dia? Sempre, em qualquer lugar, quando você está conversando com o teu vizinho, quando você estiver no trabalho, eu também, quando nós estivermos no mercado, quando ninguém estiver olhando para nós, olha o que a Bíblia diz, trazendo sempre, mas sempre como? Por toda parte, não é só aqui na igreja, não é só aqui, ou quando ninguém está me vendo, ou quando eu tenho que resolver alguma coisa, eu dou uma olhadinha assim, tem ninguém me vendo, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. O que significa isso? Subjugar a minha natureza caída, pecaminosa, aquela natureza que quer mentir, aquela natureza que quer enrolar, que quer ganhar, levar vantagem nos negócios, aquela natureza que sempre dá um jeitinho brasileiro, entendeu? Em qualquer situação, olha o que a Bíblia está dizendo, nós temos um tesouro que recebemos dele, mas esse tesouro está num vaso, que pode se quebrar a qualquer momento, e quando esse vaso se quebra, ele dá muito trabalho para ser construído, reconstruído. Sabe que tem uma história de um rei, que tinha um vaso muito precioso, não era de barro não, era um vaso raríssimo, de uma porcelana raríssima, e um dia, um dos seus criados foi limpar aquele vaso, ele tinha outros vasos também, mas aquele vaso era precioso, e quando ela pegou aquele vaso, para limpar, o vaso escapou das mãos daquela mulher, e ele quebrou-se,
Mas não quebrou apenas, ele se fragmentou em micros pedaços. E aí o rei se entristeceu, não quis comer, e mandou chamar todos os oleiros dos reinos vizinhos, do reino dele, e deu um prêmio para quem pudesse reconstruir aquele vaso. Ganharia um grande prêmio. E vários oleiros foram lá tentar reconstruir o vaso, e chegavam lá e olhavam, tentavam colar, e diziam para o rei: não tem como reconstruir esse vaso, porque esse vaso se quebrou em pequenos pedaços. Esse vaso não era de barro, irmãos, mas quebrou-se. Agora imagine um vaso de barro, né? E aí passou-se muito tempo, aquele rei sempre triste, e um dia chegou um homem naquele reino lá, e ele se anunciou dizendo que tinha ido ali para reconstruir aquele vaso. Isso logo chegou aos ouvidos do rei, e o rei mandou chamar ele, e disse para ele: o senhor vai reconstruir o vaso, mas já vieram tantas pessoas aqui, como o senhor pretende fazer isso? Ele falou: traz lá o vaso. E aí ele veio, trouxeram o que restava do vaso, os micro pedaços, e ele foi pegando aqueles pedacinhos, colocando um pedacinho ali, como um quebra-cabeça, foi ajustando, ajustou um pedaço aqui, outro ali, né? É isso que Deus faz na nossa vida, né? Ajusta uma coisa ali, outra aqui. Às vezes para ajustar dói, né, irmãos? Porque somos vasos de barro. Então às vezes quando ele tem que ajustar uma coisinha aqui, outra ali, dói. Eu não quero ser ajustado. O oleiro, ele vai moldando o vaso conforme ele sabe, na roda, né? A roda vai rodando. E aí depois de um tempo aquele vaso estava reconstruído. Entregou para o rei. Aí o rei não acreditou: mas como? Como o senhor fez isso? E ele falou: vira esse vaso de bruço. E aí quando ele virou o vaso de bruço, tinha um nome no fundo do vaso. E aí o rei leu aquele nome, e o homem perguntou: o senhor sabe de quem é esse nome? Ele falou: não, meu. Por isso eu reconstruí esse vaso, porque fui eu que fabriquei ele. Você entendeu, irmão? Como que Deus sabe reconstruir, fazer, só que às vezes dói, não é do jeito que nós queremos. Não adianta chamar outros para reconstruir, é só aquele que criou, que fez. E a reconstrução passa por essa palavra aqui, ó, porque essa palavra aqui é o que fala conosco. Deus fala com o seu povo, com a humanidade, através das Escrituras. A bússola está aqui. O que é que você tem ainda que ainda precisa ser reconstruído na sua vida? O que ainda falta para você entender que Deus só vai trabalhar na sua vida quando você deixar Ele juntar pedacinho por pedacinho, reconstruir, fazer o vaso novamente, e aí você vai ter uma vida feliz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora observem, trazendo sobre sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Como assim? Através do que eu faço, minhas atitudes aí fora. Espera aí, eu não posso fazer isso aqui, porque eu estou morto. Morto que eu estou falando é no sentido metafórico, figurado. Eu não posso fazer isso, porque eu estou morto, pelo menos mortificado. A mortificação do Senhor Jesus. Eu preciso entender que ao dar a vida dele, ele está nos ensinando, não só está nos salvando, mas nos ensinando que eu também morri com ele para esse mundo aí fora. Quando nós fomos batizar lá, como é que é? Mergulhou lá, né? A palavra batismo significa imersão, imergir. Depois quando tira, mergulhou, sepultou. Aí tira ele, ressuscitou uma nova vida com Cristo. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Capítulo 5, versículo 17, 2 Coríntios. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Ser crente é ter uma nova vida. Ser crente é ter uma nova esperança, uma nova expectativa, uma nova perspectiva, uma nova conduta, andar em novidade de vida. Ah, mas tem que olhar só para Jesus. Tem que olhar, nós temos que ter referência, porque se alguém começar a olhar para nós e ver que nós também não somos uma boa referência, aquelas pessoas não vão querer frequentar a igreja que nós frequentamos,
Ou vocês acham que vão? Eu fui pastor numa cidade, irmão, já contei isso aqui. A igreja ficava perto da linha, assim, do trem. E eu fui pegando amizade com muitas pessoas naquela cidade, né? Que ao contrário do que muita gente pensa, eu faço amizade com as pessoas. E muitas pessoas começaram a se aproximar de mim lá. E eu convidava eles para ir na igreja lá. E aí eles diziam assim: peraí, pastor, um pouquinho. Não é aquela igreja perto da linha não, né? Aí eu dizia: é aquela mesmo. Ah, pastor, não dá. Nós gostamos muito do senhor, mas não dá para eu ir naquela igreja. Por causa de algumas pessoas que já passaram por lá. Porque eles não são referências. Não, mas eu estou te convidando agora. Porque as pessoas que passaram lá não eram referências. Porque eles estavam esquecendo de fazer isso aqui, ó. Trazendo sempre. Porque Paulo fala de um vaso de barro e depois ele fala sobre isso aqui? Porque ele está mostrando que nós somos frágeis. Mas é possível ter uma vida assim. Abster-se do mundo aí fora. Ah, então eu vou virar um extraterrestre, não vou viver mais. Não é nada disso. Eu posso conviver com as pessoas, eu posso dar bom dia para as pessoas, eu posso conversar com elas, eu posso sentar até numa mesa com elas e fazer uma refeição. Eu posso. O que eu não posso é trazer o estilo de vida delas para a minha vida. É isso que muitas pessoas não entendem, porque são outros princípios. Versículo 11: assim nós quem? Que vivemos, como assim? Vivemos aqui, ele está falando de vida eterna, vida em Cristo, nova vida em Cristo. Nós que vivemos, preste atenção nisso, estamos sempre entregues à morte. Olha, mas nós estamos vivos ou estamos mortos? Nós que vivemos, precisamos estar sempre sendo entregue à morte para as coisas aí de fora. Irmãos, vai aparecer coisas assim, ó, diante de nós, para nos testar. Nos testar. Muitas pessoas não conseguem servir a Deus, porque não estão prontos para morrer para algumas coisas. Você sabe que o profeta Isaías, lá no capítulo 6 do seu livro, a Bíblia diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ora, precisou do rei morrer primeiro para depois ele ver? Até o capítulo 5 ele não tinha visto ainda. O rei precisou morrer, que era primo dele, porque ele estava tão ligado no rei, ele foi instituído pelo rei, que era o seu primo. Ele estava tão focado nas coisas do rei, que ele se esqueceu que havia um rei maior do que o rei Uzias, alguém muito maior, mais soberano, numa outra instância, que estava separando ele para uma obra muito mais excelente do que o que ele fazia no palácio. Então, no ano em que morreu o rei Uzias, talvez você não viu o Senhor ainda, porque está faltando morrer alguma coisa. Pensa aí, o que está faltando